Este programa é uma produção independente e todo o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Ferro e serralheria você encontra em um só lugar. Ferraço, tubos pretos galvanizados e inox, chapas de ferro, inox galvanizadas. Temos também eixos de inox e ferro para rabeta, cantoneiras, barras chatas, metalões, perfis e disco de corte. Ferraço, menor preço em ferro e aço. Ferraço, só Jesus é a solução. A Clínica Dr. Alessandro Lobato é um verdadeiro complexo de saúde. Aqui você encontra nutricionista e fisioterapeuta, além dos mais modernos equipamentos do país, como litotripsia, para a realização de cirurgia renal, um avançado tomógrafo e também trabalhamos com ultrassonografia 3D. A clínica mais moderna do Baixo Tocantins está aqui em Abaetetuba. Clínica Dr. Alessandro Lobato, há 26 anos com um só objetivo: salvar vidas. Aqui operamos em nome de Jesus. A Colônia de Pescadores Z14, entidade sem fins lucrativos, tem desenvolvido excelente atendimento aos cerca de 10 mil associados da região ribeirinha de Abaetetuba. A colônia é um órgão de encaminhamentos previdenciários, tal como auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, aposentadoria, pensão por morte e seguro-defeso. Tudo subsidiado nos seus 38 núcleos, divididos nas mais de 70 comunidades deste município. Colônia de Pescadores Z14 Abaetetuba. A nova era já começou. Boa tarde! Está começando agora o programa O Missionário, o programa da família abaetetubense. Pastor João Ferreira, boa tarde, pastor. Boa tarde, missionário Edilson Ferraço. Boa tarde, cidade de Abaetetuba. Programa O Missionário, como você já sabe, está fazendo uma série de programas abençoados, que estamos falando sobre o governo de Deus. E as pessoas comentaram, né, pastor? O programa anterior foi uma bênção. É um programa bíblico, um programa que certamente traz para nós a informação de Deus sobre o seu governo e o governo entre os homens. Como sempre falamos, o programa de hoje está especial. Logo mais já vai estar aqui conosco o irmão Márcio Costa, o homem de Deus, o apresentador do programa Conexão Notícias, de segunda a sexta-feira, vai estar aqui conosco, né, pastor? Abrilhantando nesse programa são pessoas trabalhadoras, pais de famílias, a família missionária, levando a você a boa e perfeita palavra de Deus. Então continue conosco, pois o programa O Missionário já está no ar. Já voltamos com o programa O Missionário desta tarde de sábado. Obrigado a você, nosso telespectador, que nos dá o prazer da sua audiência. Pastor João, o programa O Missionário é o programa da família. Falando em família, no sábado passado teve um evento lá em Vila dos Cabanos, maravilhoso, uma conferência muito linda sobre pais e filhos. É uma conferência que começou na sexta-feira e terminou no domingo. Na sexta-feira foi um culto maravilhoso. Esteve lá o pastor Flávio, que é o nosso pastor presidente, é o pastor que está à frente da rede de missões da nossa igreja. E no sábado também o pastor Eduardo, o pastor
Paulo, pastor Zacarias, pastor Jorge, estiveram ali, pastor Benedito Ferreira, pastor João também, essa pessoa que vos fala, estivemos ali e foi um culto maravilhoso. E sabemos também que domingo o culto foi uma bênção ali em Vila dos Cabanos. Parabéns ao pastor Osvaldo, que está à frente desse rebanho, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, ali em Vila dos Cabanos. Espera a sua visita. É verdade, nós estivemos lá nesse evento e que foi maravilhoso, né? Que a conferência tinha por tema, né? Um tema muito legal, sobre pais e filhos, né? A importância dessa boa amizade, desse bom convívio familiar. Foi uma bênção, né, pastor? Uma bênção. A Igreja Batista tem esses temas tão maravilhosos. Trabalhar com a família, porque a igreja, ela é uma família. E também, na primeira terça-feira desse mês, tivemos uma reunião maravilhosa ali em Belém, nosso templo sede. O pastor Flávio trouxe uma palavra lindíssima para os pastores que ali se encontravam. Esse tema está no meu coração. A síndrome de Judas foi algo assim impactante naquela reunião pastoral. Que Deus abençoe o pastor Flávio e que Deus continue lhe usando grandiosamente na arte desse ministério. Amém, excelente, pastor. Deus abençoe a Igreja Batista Missionária da Amazônia, no estado do Pará. E está vindo também aí o aniversário da igreja, que vai ser uma bênção. Vamos formar caravanas e vamos até o nosso templo sede, nos alegrarmos, servirmos ao Senhor, porque isso é uma bênção. Vamos estar juntos lá, né, pastor? Em nome de Jesus. É verdade, vamos estar ali na Igreja Batista Missionária da Amazônia. Vamos ter um conclave espiritual abençoado. Feliz aniversário, desde já, a nossa mãe querida, a Igreja Batista Missionária da Amazônia, aí em Belém. E vamos dar sequência no programa, que hoje está especial. Pastor João, o senhor já vai lá para o estúdio 2. Deus lhe abençoe nesse estúdio maravilhoso que prepararam para o Senhor. Vá lá, porque está chegando outro mestre e nós vamos dar sequência nessa série de programas maravilhosos que estamos fazendo para você, nosso telespectador. Como falamos agora há pouco, já está aqui conosco irmão Márcio Costa, o homem de Deus. Boa tarde, Márcio. Boa tarde, irmão. Boa tarde a você aí. Como você pode ver, ele está aqui nessa tarde, abrilhantando, como já disse o nosso amado pastor, o programa O Missionário. E nós juntos vamos fazer algumas perguntas para o nosso pastor, que já está lá no estúdio 2, se preparando, né? Está na bênção para responder as perguntas que lhe serão feitas nessa tarde. Nós esperamos contribuir, esclarecer a você através da palavra de Deus. E vamos lá para a primeira pergunta. Já vamos fazer logo, né, Márcio? Isso. A primeira pergunta para o nosso mestre. Pastor João, existem leis estabelecidas para as autoridades na Bíblia? Boa tarde, povo de Abaetetuba. Esse programa tem sido um programa de excelência, pois nós temos falado da palavra de Deus, que dá sabedoria aos simples, levando eles à categoria de filhos de Deus. Edilson, essa é uma pergunta maravilhosa. Se existem leis estabelecidas para as autoridades. Nós encontramos no livro de Deuteronômio, capítulo 17, o versículo 18, Deus tratando com a nação de Israel. E Moisés esclarece algo tão lindo para nós, numa interpretação maravilhosa, dizendo que quando um soberano de uma nação assentasse
para governar o reino, ele deveria fazer um translado da lei. O que é essa lei? A palavra de Deus, o Pentateuco, os 5 livros de Gênesis até Deuteronômio, porque estão contidos nesses livros as leis a como o homem deve se apresentar a Deus, como o homem deve viver em família, como o homem deve também se relacionar com o próximo. E nós temos em Deuteronômio Deus falando, olha, a lei, a minha palavra, quando os soberanos, quando aqueles que irão se assentar para governar a nação de Israel, eles deverão meditar nas mesmas, pois essas mesmas, se eles as praticarem, levarão o governo a um sucesso e certamente contando com as bênçãos de Deus. Então, se existem leis para as autoridades, eu posso dizer que quando Moisés desce do Monte Sinai, trazendo os 10 mandamentos, o decálogo, os 10 mandamentos era para toda a sociedade judaica, era para o sumo sacerdote, era para o sacerdote, era para o levita, era para as famílias e também para os reis. O rei Davi dizia, tenho mais entendimento de que todos os meus mestres, pois medito nas leis dos seus testemunhos. Quero dizer que leis de um país leva o mesmo a atos de justiça quando ela é aplicada de maneira justa. E as leis dadas no Monte Sinai era também para que o sacerdote, o sumo sacerdote, os escribas e principalmente o governante da nação de Israel pudesse julgar as coisas através das mesmas. As leis são normas com propósito de preservar a ordem e o bem-estar de uma sociedade. Existem sim leis estabelecidas para as autoridades, que quando elas quebram essa lei, é dito que quebrou o conselho de ética, quebrou uma norma e muitas vezes é levado a um julgamento por quebrar essas leis éticas que levam um país, um governo, governar bem se obedecer às mesmas. Existem leis para as autoridades. Muito legal e importante esse esclarecimento à nossa comunidade abaetetubense. A gente vê que é uma resposta à altura dentro do contexto bíblico, que é muito importante, né, Dilson? É verdade, é importante porque a Bíblia é a nossa bússola, o nosso manual de instrução é a palavra de Deus. Pois é, vamos logo direto para outra pergunta. Pastor, como a igreja deve definir as autoridades? Nós, os batistas, temos uma relevante preocupação ou cuidado para interpretar a palavra de Deus. Isso é de raiz, é uma ordem dentro do cerne dos batistas. E quero dizer que nós interpretamos Romanos de forma bíblica. O Espírito Santo ilumina essa interpretação de uma forma tão linda que no seio batista não há dúvidas de Romanos capítulo 13. Quando interpretamos Romanos no capítulo 13, esse escrito paulino, Paulo escreve aos cristãos de Roma, e no capítulo 13 ele trata de algo tão lindo. No capítulo 12, o apóstolo Paulo de Romanos, o apóstolo Paulo, ele fala
a respeito da santidade, da missão da igreja, como usar seus talentos, seus dons. Mas quando chega em Romanos 13, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, ao versículo de número 7, ele começa ali falar a nós a respeito, e aos romanos também, sobre as autoridades. Ele coloca Deus como soberano de todas as coisas. Ele diz no versículo 1 que Deus é que constitui as autoridades. E como povo do Senhor, nós reconhecemos que a palavra de Deus é a verdade, porque nela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E nós temos nessa visão de Romanos capítulo 13 a compreensão, o entendimento de como a igreja vê ou define as autoridades. Definimos as autoridades como sendo elas vindas do próprio Deus. Deus outorga a elas o dever de liderar uma nação, de liderar um grupo, de liderar uma sociedade. A igreja define as autoridades como uma ordenança de Deus. No caso, haja alguma anomalia estatal. É aí que vem aquela pergunta, né, que sempre se faz: será que a autoridade vem de Deus? Posso dizer que sim. Ela vem para trazer ordem às coisas. A Bíblia diz que ela traz a espada. Isso quer dizer que ela traz o poder de liderar uma nação. Por exemplo, o exército, a marinha, a aeronáutica, os três poderes, elas têm como obediência ao governo de uma nação o poder judiciário, que faz com que as leis sejam também cumpridas na nossa nação. Eles também cooperam com o governo, eles cooperam com o crescimento do país. Também nós entendemos que não são somente os presidentes, não é somente os governadores, não é somente prefeitos, vereadores, que são autoridade constituída por Deus. O poder judiciário também é, e reconhecemos como a igreja o poder dado por Deus a esses homens, a essas mulheres, que são mais do que nunca aqueles que fazem com que a lei seja justa, praticante e, acima de tudo, trazendo justiça àqueles que quebram a regra, que quebram as leis. Então a igreja define as autoridades como vinda do próprio Deus. Excelente, eu fico muito honrado, Márcio Costa, de poder estar aqui com o Senhor nessa tarde, entrevistando o nosso pastor, que é um homem, né, muito inteligente, um homem de Deus. E eu tenho certeza que o nosso público, as pessoas que assistem o programa, estão felizes porque é esclarecedor realmente a luz da palavra de Deus, a luz da Bíblia. E vamos fazer mais uma pergunta para o nosso pastor. Pastor, como os cristãos, eles veem o Estado, o país, como é que eles veem as leis funcionando na nossa nação? Em primeiro lugar, os pastores batistas, eles têm a veemência, a simplicidade, a humildade de educar as suas ovelhas, os seus liderados, a olhar para o Estado de uma forma bíblica, de uma forma amorosa. A igreja, o povo de Deus, vê o Estado como a nação politicamente organizada. E para quê? Para fins de governo. Porque o Estado lhe revela uma sociedade que se beneficia desses tais mesmo. E a política é a arte do bem governar. A política é a arte de levar um povo a um crescimento. Então nós, como igreja,
entendemos que o fim de uma sociedade é governar, é liderar, é fazer com que um país cresça, é fazer com que um país seja um país ordeiro, seja um país de progresso. E mais do que nunca, a igreja, ela tem feito muitas coisas para a contribuição de uma boa política. O povo de Deus tem contribuído grandiosamente, de forma moral, com as nossas autoridades. Uma pergunta que nós deixamos no ar na semana passada sobre Romanos 13. Toda a autoridade é constituída por Deus. Mas como nós aqui estamos na questão de questionarmos com o nosso pastor, para levarmos esse conhecimento à comunidade abaetetubense, pastor, há possibilidade de um governo, de uma autoridade, deixar de ser constituída por Deus? Há possibilidade sim de uma autoridade que foi constituída por Deus deixar de ser uma autoridade constituída pelo Senhor. Nós temos um exemplo na Bíblia, o primeiro rei de Israel, Saul. Era um rei que tinha o apoio do profeta Samuel. O povo abraçou aquele governo, mas no decorrer da organização política de Saul, ele passou a desobedecer os princípios, os ditames da ordem de Deus. E quando ele começou a desobedecer, ele começou a andar no caminho de anomalia. Vejam bem, nós estamos falando sobre governo, sobre autoridade. A autoridade é colocar na terra para fazer o bem-estar, para fazer a coisa acontecer. E quando Saul, ele começa a se distanciar da vontade de Deus, a Bíblia diz que ele deixa de ser o governo de Deus. O Espírito Santo que estava naquele homem se afastou. O conselheiro daquele homem, o profeta Samuel, também foi direcionado por Deus para se separar daquele homem. Uma autoridade deixa de ser autoridade de Deus quando começa a buscar estabelecer leis que venham contra os princípios da palavra de Deus. Atos dos Apóstolos, no capítulo 4 e no versículo de número 19, o apóstolo Pedro e João disseram: mais vale obedecer a Deus do que os homens. Toda lei que venha ferir a integridade, os princípios, a base da palavra de Deus, a igreja, ela não pode quebrar esses princípios. Mais vale buscar o reino dos céus e sua justiça, mais vale ter Deus acima de tudo. Por que eu digo isso? Onde estão os países, os governos? Onde estão, por exemplo, Babilônia? Onde estão alguns países da filosofia de governo? A Grécia é a Grécia das suas filosofias. Hoje, a Grécia é um lugar onde se pode ter uma boa cidade de um lado, mas nós temos, quando olhamos para o Coliseu de Roma, a gente vê algo destruído, a gente vê algo que passou, porque todas as vezes que as autoridades querem estar acima de Deus, Deus as abate, porque a Bíblia diz que Deus exalta o humilde, mas ele abate o soberbo. A partir do momento que uma lei vem a ferir a ética da palavra de Deus, a igreja, ela prefere estar com o seu Deus do que obedecer leis antibíblicas. E toda a autoridade que quer governar através de leis antibíblicas, ele sai do projeto, ele sai do plano de Deus.
Eu já vejo ali no monitor que o mestre já está ajeitando a garganta, porque agora nós temos o quê? Um momento? Momento de oração. Ele está se arrumando realmente. O mestre está... Mestre, bonito, né? Mestre, Glória a mestre. Deus. Então é o seguinte, vamos agora voltar ao Estúdio 2, momento de oração. É momento de oração. Edilson Ferraz, Márcio Costa. No outro programa, nós estaremos trazendo aqui uma palavra sobre a igreja. O que a igreja tem feito de forma benéfica para o país, para o crescimento do país, para o crescimento do governo. Estaremos respondendo isso de forma bíblica, pois a igreja do Senhor, ela tem mais do que nunca grandes facilidades para contribuir com a sociedade brasileira e com o mundo. Antes de nós orarmos, quero lembrar que domingo teremos batismo em águas da Igreja Batista Missão da Amazônia, aí de Francilândia. Estará conosco o pastor Wellington do Moju, pastor Benedito Reis da Costa, da Igreja Batista Filadélfia, e também o pastor da Vila dos Cabanos, pastor Osvaldo. E também dizer a você que amanhã, domingo, o Tiaguinho, o Tiagão, está completando 15 anos. E quem é o Tiago? O Tiago é o filho do missionário Edilson Ferraz e também da nossa querida irmã diaconisa Regina. Tiago, você feliz aniversário. Que Deus continue abençoando a tua vida. Que Deus continue abençoando a tua família. Também a Emily, né, que está feliz aí com esses 15 anos do Tiago, seu irmãozinho do coração. Deus abençoe a vida, Tiago. Na paz do Senhor Jesus Cristo. Oramos nesse momento. Pai, nós te louvamos, porque estamos tendo uma compreensão bíblica do que é um governo. O governo constituído por Deus. E quando Paulo lhe fala que devemos fazer oração pelos reis, por aqueles que estão em iminência, nós queremos abençoar, Deus, em nome de Jesus, as nossas autoridades, que elas venham desempenhar um governo, uma liderança, a qual fará jus as leis, as normas de moralidade e de ética. Pai, ajude assim os governantes, que eles venham, Senhor, oh Deus, levar esse país que amamos, o Brasil, a um grande crescimento. E nós, como igreja, como pastores, como povo de Deus, queremos mais e mais para a nossa nação brasileira, independente da religião. Todos nós queremos o bem comum dessa nação. E por isso, esse estudo tão maravilhoso, essa palavra tão linda, ao qual estamos falando sobre o governo de Deus na terra. Sábado estaremos falando, se assim o Senhor nos permitir, sobre o reino de Deus, o reino de bênção, o reino celestial que veio para adentrar os corações humanos. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Programa O Missionário voltará sábado e Deus abençoe. Amém.